Esse é o fichamento do texto Cultura em Campo Semiótico, da Irene Machado. Falando um pouco do texto na minha visão geral, ele é bem curto, mas tive um pouco de dificuldade para entender alguns termos e de entender a relação entre cultura e semiótica. Consegui entender melhor quando já estava na metade do texto, porque ele demora bastante para explicar os conceitos melhor. O texto começa dando uma introdução sobre cultura e natura e fala um pouco do termo ecologia e do surgimento da ecologia semiótica, que especula sobre o lugar da natureza na cultura. Outra coisa que é importante falar é do contexto que ele dá com o estudo da cultura na semiótica. O texto fala bastante de estudiosos no eixo Tartu-Moscou, entre os anos 50 e 60, que decidiram estudar o confronto entre natureza e cultura, e explora a relação de mutualidade entre natureza e cultura no processo de luta pela informação. Esses pesquisadores encontraram o que foi chamado de conjunto conceitual. Eles estavam pesquisando as formas que guiam as interações. O primeiro conjunto conceitual, o Die Umwelt, surgiu do estudo de animais e a sua relação com o habitat, e é um conceito cultural para a inter-relação entre percepção do mundo e operação no mundo desenvolvidas pelas espécies em seus habitats específicos. Já o segundo conjunto conceitual é o dialogismo, e fala das relações interativas produtoras do diálogo, e caracteriza o diálogo como a força da consciência responsiva que move o mundo. Depois disso, a autora fala da semiose, que ela define como informação percebida em informação codificada, em texto. A cultura se manifesta como texto. Cultura como texto. Vou começar essa parte com uma citação. Quando estudamos o homem, procuramos e encontramos signos por toda parte e nos empenhamos em interpretar seu significado. É nessa parte do texto que começa-se então a fazer uma relação entre texto e cultura. Texto sendo definido como relações sistêmicas, modelizações de linguagem e estruturalidade. Ela o classifica como um sistema modelizante criado para significar e que procede à própria linguagem. O texto deve ser codificado. Outra citação muito boa é a de Lotman e Ouspensky. O trabalho fundamental da cultura consiste em organizar estruturalmente o mundo que rodeia o homem. A cultura é um gerador de estruturalidade. Cria à volta do homem uma socioesfera que, da mesma maneira que a biosfera, torna possível a vida não orgânica, é óbvio, mas de relação. No sistema geral da cultura, os textos são sistemas modelizantes, e dentro dele teriam três funções. A função comunicativa para a transmissão de significados, que é considerar o texto como linguagem ou realização de código. A segunda é a função formadora de sentido, que é ambiental, depende da atividade relacional com outros textos e com as linguagens que os constituem. E a função de memória da cultura, pois o texto se insere no ambiente da história intelectual da humanidade. Espaço semiótico, logosfera e semiosfera. Essa parte inicia falando de Vernadsky e suas noções elementares, em investigações que o levaram à conceitualização da biosfera. Também introduz o conceito de logosfera, que é o reino da palavra, porta-voz da informação semiotizada e nascente da cultura, linkando com o dialogismo, e diz que sem signos é impossível falar em diálogo. Logo após, a autora fala de Lotman, que desafia o primado da logosfera-biosfera como espaço autogerador, vida que gera vida, e introduz a semiosfera, que é a unidade das semioses, a menor função do mecanismo. Não é a linguagem isolada, mas a totalidade do espaço semiótico da cultura em questão, que é a definição que ele dá no texto. A semiosfera é dividida em diagramas. O primeiro diagrama compõe a delimitação espacial, um mecanismo de semiotização capaz de traduzir as mensagens externas em linguagem interna, transformando a informação, ou seja, não texto, em texto. O segundo diagrama é a irregularidade semiótica nas relações estabelecidas entre centro e periferia, onde processos dinâmicos encontram menos resistência e, por conseguinte,
se desenvolvem mais rapidamente. E o terceiro diagrama, que por definição é a heterogeneidade, resultante da irregularidade e combinação entre assimetria e simetria, manifestada sobretudo no nível estrutural. Ela passa para as considerações finais. Considerações finais. Nessa parte do texto, ela vai dar uma conclusão para os pontos explorados no texto, falando que caberia à ecologia semiótica dimensionar as semioses no sentido de observar as expansões das ações, qualificadas não só da cultura em direção à natureza, como também o oposto. Para Caleb Kuhl, isso seria um grande projeto que espera superar o dualismo entre homem e natureza no sentido de mostrar e explicar como a sociedade humana representa, de fato, somente um dos constituintes do ecossistema e a biosfera. Um consumidor entre outros consumidores no ciclo ecológico que inclui todas as plantas, animais, micro-organismos e a terra. Caleb Kuhl diz também que o homem constrói a própria natureza em contexto, em seu entorno. Ou seja, constrói-se uma segunda natureza, uma natureza culturalizada. Outra coisa que é necessário falar é que, dependendo do padrão de conexão, tem-se a constituição de diferentes qualidades relacionais. Logo, diferentes atos e percepções constroem uma multiplicidade de naturezas, e cada uma tem seu próprio ambiente. E que aquilo que acontece em um determinado espaço influencia nos outros porque todos estão na semiosfera. Terminarei esse fichamento com essa citação da página 10 do texto, que é: reconhecer que a vida flui entre a diversidade de culturas é uma forma de reconhecer que o lugar da natureza é igualmente diversificado, uma vez que cada espécie elabora suas formas de convívio no ambiente. E esse é o fichamento do terceiro texto da cadeira de semiótica.